E o debate também está sendo transmitido pela TV Com, UX TV de Caxias do Sul, Rádio Gaúcha, Rede Gaúcha Sat, Rádio Pelotense e Rádio Imembuí de Santa Maria. As regras do debate foram acertadas entre os representantes das duas alianças. Conforme sorteio, o debate vai ser aberto por Antônio Brito e encerrado por Olívio Dutra. Ficou definida a realização de 5 blocos. No primeiro, cada candidato tem 2 minutos para as considerações iniciais. Em seguida, Antônio Brito tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao Olívio Dutra. Olívio Dutra tem 2 minutos para a resposta. Antônio Brito, 2 minutos para a réplica. E Olívio Dutra, 2 minutos para a tréplica. Seguem-se 2 blocos de 16 minutos, onde cada candidato faz uma pergunta para o outro, com réplica e tréplica. No último bloco, cada um tem 2 minutos para as considerações finais. Conforme o sorteio, então, nós começamos o debate com o candidato da coligação Rio Grande Vencedor, Antônio Brito. Por favor, candidato, a sua apresentação inicial. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar a população do Rio Grande do Sul e agradecer muito à TVE, agradecer muito ao Jornal do Comércio por esta oportunidade. Eu estou convencido que uma das razões fundamentais pelas quais os gaúchos optaram pela realização de um segundo turno foi exatamente buscar, naquilo que só pode acontecer no segundo turno, que é o confronto forte entre ideias, entre propostas, buscar o esclarecimento, buscar razões de convicção numa hora que é uma hora, eu diria, muito grave e muito importante. Uma hora onde, mais do que entre 2 candidatos, o Rio Grande do Sul, na minha opinião, está escolhendo entre 2 projetos. Está escolhendo entre 2 formas muito diferentes de ver o Rio Grande, ver o Brasil, ver o futuro. Eu represento aqui um projeto que começou, um projeto que está em pleno andamento, um projeto que não tem a pretensão de dizer que fez tudo, mas um projeto que tem a humildade de dizer que procurou resgatar o prestígio político do Rio Grande, procurou começar um processo novo de desenvolvimento do nosso Estado, procurou avançar e avançou muito no campo social e que tem a profunda vontade de continuar trabalhando, de continuar avançando, de continuar ajudando os gaúchos nesta virada de século, nesta virada de milênio. Fazemos isso com uma unidade política que é importante de 11 partidos. Eu, pessoalmente, com a alegria de ter como candidato a vice alguém da juventude e competência do deputado José Otávio Germano, com apoio assegurado na Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, com muita vontade mesmo, de continuar trabalhando pelos gaúchos, trabalhando pelo Rio Grande e buscando assegurar, nesses próximos 4 anos, o que os gaúchos merecem. Um Estado que cresça e que permita que os gaúchos cresçam. Muito obrigado. Candidato Olívio Dutra, sua apresentação inicial. Boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as localidades, de todos os cantos do nosso Rio Grande. Com um respeito enorme que me dirijo a todos vocês e aqui na frente do meu oposicionista, o representante do continuismo, o candidato oficial. Já nos finalmente desta campanha, queríamos reafirmar aqui que esse debate é importante quanto tantos outros que nós gostaríamos que já tivessem acontecido no primeiro turno, em redes conjugadas de rádio, televisão, participação da imprensa escrita. O nosso adversário não quis isto no primeiro turno. Achava que ganharia as eleições até mesmo sem contar os votos, manipulando pesquisas, usando a máquina pública como usou a seu serviço, um grande poder econômico que não é, o suplantou nesse período e que o respalda ainda. E nós, Davi contra Golias, despertamos a cidadania de você, gaúcho e gaúcha, e estamos aqui para dizer que representamos um projeto de desenvolvimento integrado, integrador, econômico e social para o Rio Grande todo, em todas as suas regiões, resgatando a cidadania, a importância das vocações regionais, locais, a possibilidade da introdução de novas vocações sem destruir as vocações tradicionais,
o controle público sobre o Estado, porque temos certeza de que o Estado, sob o controle público, é mais eficiente, pela transparência, ele é mais econômico, pela transparência, ele acaba também sendo mais eficaz. E é a cidadania que tem que ser dona do que é seu, que é a máquina pública. Não é este ou aquele grupo, e muito menos o governante ou os seus amigos, os seus financiadores de campanha. Obrigado, candidato. Iniciando então o nosso primeiro bloco de perguntas, conforme sorteio, Antônio Brito pergunta ao Olívio Dutra. O senhor terá 1 minuto para a pergunta. O meu oponente gosta muito de se colocar na condição do sofrido disputante. A verdade mostra que não é assim. E é uma verdade bem recente, há muitos exemplos. No último debate, ele disse: não tem nenhuma ação perdida e nenhuma ação em andamento a respeito dessa questão, a questão do transporte coletivo. São 5 processos movidos contra a Prefeitura de Porto Alegre e, na maioria absoluta deles, a Prefeitura já perdeu uma vez, perdeu a segunda vez e Porto Alegre, dependendo de uma decisão apenas de execução de sentença, pode ser obrigada a pagar 60 milhões, no mínimo, de reais por conta dos absurdos cometidos na gestão Olívio Dutra. Eu gostaria de perguntar, prefeito Olívio Dutra, faltou-lhe memória no último debate ou aqui é um caso de falta de palavra? 2 minutos para a resposta, doutor Olívio. Pois não, ministro Antônio Brito. Nós queremos dizer que é mentira de que o município tenha perdido a ação. Mais uma vez, o senhor não corresponde no que diz com a verdade. Há um recurso no Supremo Tribunal Federal com o ministro Irmal Garvão, que ainda não proferiu o seu parecer, portanto não há trânsito em julgado nenhum. A insinuação do ex-governador é grosseira, caluniosa e, mais uma vez, mentirosa. A ação de perícia, que é secundária, foi suspensa face ao fato de que ela é complexa e, por isso, onerosa, e a ação principal não tem decisão final. Nestes termos, a decisão das partes de suspensão é de bom senso. Essa mesma mentira, trazida aqui pelo meu oponente, o ministro Antônio Brito, já foi usada em 1992, conforme este jornal que tenho aqui. Vejam, em 1992, está aqui, ó. PT condenado a 18 bilhões. Há 6 anos atrás usaram isso em plena campanha, no dia da eleição. Já usaram essa tentativa, já foi trazida aqui eleitoreiramente. Então, de lá para cá não aconteceu nada, salvo novas mentiras em cada eleição. E nós ganhando cada eleição com um número maior de votos da população da nossa cidade. Agora fica estranha a insinuação do ex-governador, uma vez que no seu governo as tarifas da região metropolitana, que é competência do Estado, foram aumentadas 10% acima da tarifa de Porto Alegre. A tarifa de Porto Alegre é compatível com a qualidade do transporte, idade média da frota de 4 anos, um dos melhores sistemas de transporte do país, enquanto o transporte metropolitano, a gente sabe como é que vai, não vai bem. Obrigado. 2 minutos para a réplica. Eu confesso, prefeito Olívio, que preferia não tê-lo visto lendo resposta sobre uma questão tão importante quanto esta. Mas vou procurar me ater aos fatos. Houve uma encampação de uma empresa e houve intervenção em empresas contrariando o que tinha sido uma promessa feita na campanha. A campanha tinha a encampação, ia ter a intervenção, teve e depois deixou de ter. Houve um prejuízo às empresas e as empresas entraram na justiça, ganharam sim na primeira instância, ganharam sim na segunda instância, e o que há é um recurso para que não se faça o pagamento, a chamada liquidação da sentença. E aí acontece uma coisa fantástica. Quando alguém ganha na justiça, fica louco para pôr a mão no recurso, no dinheiro, porque ele esperou, lutou. E os empresários de ônibus, curiosamente, pedem para que não haja execução da sentença. Pedem que não haja execução. Pediram, quero lembrar a data exata, no dia 6 de agosto de 97. No dia 7 de agosto de 97, sai um decreto aumentando a tarifa de ônibus em Porto Alegre de 60 para 65 centavos. Coincidência? Meu Deus do céu, se fosse conosco,
Era escândalo feito. Aí a prefeitura agora, depois que os empresários pediram várias vezes, pede que não haja a execução da sentença. Ora, prefeito, quem pede para não executar a sentença está reconhecendo que houve a sentença. A prefeitura pretende rediscutir uma coisa que já foi decidida. Isso significa, na minha opinião, uma coisa que para mim é muito importante. O exame dos fatos havidos na Prefeitura de Porto Alegre, especialmente nesse caso, não podem ser retirados do nosso debate. Eles fazem parte do nosso debate. Mas Obrigado. que bom que façam. 2 minutos, E que candidato. bom que façam, porque mostra que o meu oponente, o ex-ministro, ele quer fugir da sua responsabilidade e quer, de novo, inverter pauta aqui. Nós estamos discutindo, sim, transporte coletivo. Ele tem responsabilidade com o transporte coletivo metropolitano e com o transporte coletivo no estado inteiro. Provavelmente porque ele anda bastante de helicóptero, ele desconheça bastante até o que é o ônibus, o sistema de transporte coletivo. Aliás, porque ele tem que andar de helicóptero para fugir dos pedágios, né, que ele implantou em vários pontos e regiões deste estado arbitrariamente, infernizando a vida das pessoas. Nós não temos nenhuma ação do município perdida que coloque nos termos que o meu oponente está colocando aqui. Ele está incorrendo numa suposição, ele está mentindo, mais uma vez. Já disse aqui, não tem nenhuma decisão e não terá, porque o interesse público de Porto Alegre está garantido, inclusive com a qualificação desse serviço. Nós intervimos em empresas, sim, colocamos as coisas nos eixos e temos agora uma política de planejamento e execução sob o controle público. E os empresários estão enquadrados nisso, cumprindo bem as suas tarefas. E quem define política, inclusive a tarifária, é o poder público com o Conselho Municipal de Transporte, que inclusive é constituído de uma maioria que não é indicada pelo governo, como é no seu Conselho Estadual de Transporte. O governo é fiscalizado cotidianamente pela população e cada tarifa é planejada e ela vai ser definida sempre no Poder Legislativo Municipal. Por isso que o nosso transporte coletivo é o segundo mais barato do país e certamente é um dos melhores em qualidade. Quantas linhas novas, regularização dos pontos, a pontualidade dos ônibus, a renovação da frota, e isso não acontece com o transporte coletivo metropolitano, que é da sua responsabilidade, porque o senhor destruiu os organismos públicos. Obrigado, que têm a tratar candidato. essa questão. Invertemos agora. O candidato da Frente Popular, Olívio Dutra, tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao candidato da coligação Rio Grande Vencedor, Antônio Brito. Eu tenho em mãos aqui vários documentos que são uma demonstração de como o meu oponente trabalha de forma rebaixada a política. O meu oponente é reconhecido aqui no Rio Grande como um grande marqueteiro, né? E é reconhecido também no Rio Grande como alguém que não assume a palavra empenhada, nem dita e nem documento assinado. Pois ele, nesta campanha por segundo turno, tem tido de parte do TRE a apreensão de vários materiais do meu oponente, com inverdades, com ameaças, né, com uma forma rebaixada de tratar as nossas diferenças e desqualificada. Por favor, eu sua tenho pergunta, aqui ao lado, candidato. eu tenho aqui ao lado as decisões do tribunal mandando recolher esse material. Isso não é feito por uma pessoa, meia dúzia. Isso está ligado com a campanha. Ou ele perdeu o controle da campanha, ou é essa a qualidade da política que ele quer e não sua vai ser a pergunta, por nossa. favor. É essa a qualidade da política que o senhor quer para o Rio Grande? Eu gostaria, em primeiro lugar, que nós observássemos a regra do debate. Até porque quero me ater por respeito ao meu adversário e ao organizador do debate, quero me ater ao tempo. Eu quero inicialmente voltar à questão anterior. É rigorosamente mentira sua que não houve decisão da Justiça. Houve decisão em primeira instância, houve decisão em segunda instância, houve decisão em segunda instância. Eu tenho aqui os processos e tenho os números. Mas me mostra o documento de decisão final. Estão aqui, Candidato, estão por favor. com determinação de sentença. Anote.
sentença 011-890-90-960. Anote, 593-053-028. Todas elas cabem recurso. Houve Nenhuma recurso delas é negado, instância final. agravo negado, agravo de instrumento negado, embargo negado, todos indeferidos e os despachos aqui. A mesma coisa e o senhor está agora partido também invadindo o dizia- meu tempo. Candidato Ouça um Olívio pouco, Dutra, eu ouça um peço- pouco para poder chegar à Vou ouvi-lo, verdade. porque eu acho que o senhor vai precisar Ouça. muito tempo para tentar Uma continuar questão, ouvindo mais uma uma questão vez. de ordem, por favor. Ouça. Eu gostaria de solicitar a gentileza dos dois candidatos de observarem as regras do debate, por favor. Eu não aceito a observação, me perdoe, porque quem está invadindo o tempo não sou eu, até porque houve também um abuso em relação ao tempo. Eu pedi Volto a ao dizer, coordenador cedesse o tempo que eu ocupei para ele, porque eu acho que ele vai precisar de muito Vamos- tempo. para volto a continuar dizer mentindo. que o candidato Olívio Dutra está mentindo ao informar a opinião pública do Rio Grande do Sul que não houve decisão final. Tanto houve que há agora um pedido para que não haja liquidação da sentença, para que não haja o pagamento. E, curiosamente, enquanto este pedido não acontece, não é resolvido, bem, aí os empresários aliviam, os empresários não lutam por aumento. Isto tem que ser dito. Tem sobre pedágio e helicóptero? Eu queria dizer que parte da ideia dos pedágios veio de Olívio Dutra. Olívio admite implantar pedágios. Campanha de 94, dia 8 de julho. E curioso, falando aos empresários. Reunião almoço do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Rio Grande do Sul. É uma medida razoável e cabível, disse o candidato. Olívio afirmou que pretende implantar pedágio para financiar a conservação das estradas gaúchas. Obrigado, candidato. Gostaria de esclarecer aos nossos telespectadores que nós acrescentamos 15 segundos ao tempo do candidato Antônio Brito. Eu gostaria de reiterar novamente a solicitação que se atenham, já que isso foi acertado anteriormente ao tempo determinado. Cada um vai ter exatamente o tempo que foi acertado pelas assessorias. Muito obrigado. Perfeito. Toda vez O senhor tem... Toda vez que houver essa situação, pode descontar a favor do meu adversário, porque ele precisa de bastante tempo para continuar mentindo. Nós temos aqui, ó, de novo, quero mostrar. Ó, há 6 anos eles usam desse expediente. PT condenado a pagar 18 bilhões. Isso há 6 anos atrás. Sabe que na eleição passada, de novo, vieram com esse mesmo papo, até marcando o dia em que o poder público municipal iria ter que pagar uma conta em torno da questão do transporte coletivo. Olha, não existe nenhuma decisão, instância final, e o Supremo Tribunal Federal é a última instância, não tem decisão nenhuma, até porque seria precipitado por falta de argumentos, de substância para isso. O patrimônio público está sob controle do poder público, não está sob o controle privado, particular ou pessoal deste ou daquele permissionário. O patrimônio público, o interesse público foi preservado, a qualidade desse serviço é inquestionável, tanto que em qualquer pesquisa que se faça aqui nessa cidade e no país, o transporte coletivo da nossa cidade é dos melhores, não é problema, é uma solução encaminhada, modernizada inclusive, com vários equipamentos novos, forma de controle do funcionamento e da qualidade. Então o que esse nosso adversário está querendo é trazer um desvio de assunto para ele fugir da responsabilidade que ele tem com o transporte metropolitano, que tem uma tarifa 10% mais cara que a nossa e a qualidade infinitamente inferior e uma relação nublada com os permissionários desse serviço. Nós temos uma relação transparente, até porque o Conselho Municipal de Transporte, como já disse e reafirmo, é constituído de maioria de pessoas dos movimentos sociais, populares, comunitários, inclusive do próprio governo estadual. Então, nós nos orgulhamos de ter tomado as atitudes que tomamos em relação ao transporte coletivo e voltamos novamente, a forma rebaixada do nosso adversário trabalhar a política. Está aqui dezenas de panfletos que os seus apoiadores, que nem assinam, muitos deles, envergonhados do próprio material que estão largando pelo Estado. Candidato. Isso não vai mudar a opinião do gaúcho, que já votou contra o seu projeto. Obrigado, candidato. Antônio Brito, 2 minutos e mais 13 segundos. O candidato Olívio Dutra, nervoso, tenta, de novo, separar uma parte da realidade que é a que lhe interessa. Então, só há na justiça queixas contra a nossa coligação. Não há queixas contra o PT. Não há queixas na justiça contra panfletos do PT, contra manifestações do PT. Vamos falar claro.
há sim e há dos dois lados. E eu, pessoalmente, não convivo, como sei que ninguém deve conviver, com a ideia de que o abuso possa ser permitido numa campanha eleitoral. E graças a Deus, a Justiça Eleitoral tem agido, apreendendo de um lado, apreendendo do outro, e acho que o que a Justiça decide, decide certo. Volto aos ônibus. Primeiro, para mostrar aqui o que aconteceu com a tarifa de ônibus em Porto Alegre. O quanto ela se tornou mais elevada ao longo desses 10 anos. Depois, para chamar a atenção para a coincidência, é tomada a decisão pela Justiça, vai haver a execução da sentença, a Prefeitura vai ter que pagar, e aí os empresários, contra o interesse deles, dizem, momentinho, nós não queremos receber ainda. A sentença é de junho de 97, o pedido de suspensão é 6 de agosto de 97 e, surpresa, no dia seguinte, 7 de agosto, o prefeito de Porto Alegre assina um decreto aumentando a tarifa. Meu Deus do céu, será que essas 24 horas são apenas uma coincidência? Será que ver alguém que ganhou na justiça pedindo para não receber o que ganhou, será que isso é coincidência? Ou será que aí existe, para usar palavras que o senhor gosta, rebaixamento, mentira, falta da palavra dita, escrita, empenhada ou falada? Ou será que o senhor vai querer dizer ao Rio Grande do Sul que nós estamos num magnífico mundo de coincidências? Raul Ponte, o erro é que nós tínhamos uma inexperiência muito grande. Reconheço que não tínhamos capacidade gerencial, foi uma atitude pouco madura. Será que o Raul Ponte também é marqueteiro? 10 segundos, por favor. Novamente, Okay. Muito obrigado. o ex-ministro... Desculpe, doutor Olívio, nós encerramos esse bloco, voltaremos a seguir. Com essa rodada de perguntas, nós encerramos o primeiro bloco desse debate. Nós vamos ao intervalo de 2 minutos e já voltamos.